Fala galera, estamos aqui na S-Build mais uma vez para mais um papo tecnológico. Hoje eu estou ansioso para essa apresentação, hein? Eu também, rapaz. Foi difícil chegar aqui, a gente tentou marcar aí várias vezes, mas você sabe, quando o cara é importante, é difícil tirar o cara da mesa dele, tirar o teclado do computador dele. Tirar o teclado e o computador dele é a mesma coisa que tirar a vida dele, tirar o coração do cara. Cara, então, inclusive, já tô sentindo falta. Essa mesa vazia aqui, ele já sente já o coração palpitar. Uhum. Mas muito bom. Hoje a gente deu uma paradinha ali nas tarefas dele para que a gente pudesse aqui fazer mais um papo tecnológico, trazendo para vocês um panorama geral aí do que é redes industriais e a importância que tem isso dentro da indústria, né, Cezão? Isso aí. Cezão, para um leigo entender, o que é redes industriais? Redes industriais, vamos lá. Os equipamentos de automação, né, eles precisam se comunicar de alguma forma, né? Ainda mais com hoje a gente tem sistemas de automação cada vez mais integrados, então é o começo da linha, a fabricação, comunicando e trocando informação lá com a enchedora na outra ponta da linha, então tudo isso precisa se comunicar a todo tempo, de forma rápida, né? E ao mesmo tempo, esse grande tráfego de informação não pode ser influenciado por coisas que a gente não quer, né? Então, quando a gente fala de redes industriais, são isso, é estabelecer a comunicação entre os dispositivos de um sistema de automação de uma fábrica completa, certo? Com vários dispositivos, para que eles se comuniquem, evitando o máximo de tráfego indesejado em lugares que a gente não precisa daquilo, certo? Porque quando a gente tem uma fábrica com muitos equipamentos, é muito tráfego indesejado. Então a gente precisa separar isso, segregar isso e fazer com que as coisas só comuniquem com o que elas precisam. Isso falando a nível de chão de fábrica, a gente nem está falando ainda de indústria 4.0, que hoje, né, as coisas estão cada vez mais integradas, que é a gente comunicar isso com internet, etc. Mas quando a gente fala de rede industrial, a gente está falando ali de chão de fábrica, certo? Legal. Chão de fábrica ali precisa de uma segregação, precisa de uma separação, né? Para que a gente não confunda, a gente está falando de comunicação de máquina, eu tenho protocolos de comunicação ali entre alguns hardwares e softwares que você vai falar em Profibus, Modbus, não é esse nível, você já está falando de uma rede de Ethernet, já comunicando ali através dos seus switches, ou isso também envolve? Não, exato. Tudo isso que você falou são redes industriais, né? Então, Legal. assim, quando a gente fala de rede industrial, de novo, comunicação entre equipamentos de automação. E como você já falou, existem vários protocolos, né? Como você deu Modbus, DeviceNet, Profinet, enfim, ASI, o que seja, né? E quando eu acho que o tema que o pessoal quer ouvir mesmo é a integração entre diversos dispositivos. Legal. E hoje, com esse negócio de indústria 4.0, tende-se a ter uma padronização, né? Ou seja, se eu tenho uma coisa que está em DeviceNet e tem outra coisa que está em Profinet, por exemplo, Profibus, desculpa, ou até Profinet que seja, a gente tem dificuldade nessa comunicação, precisa criar gateways, colocar equipamentos que convertam isso. Então, hoje tende-se a ter tudo em Ethernet, certo? Para que você tenha uma padronização e seja possível, né, conectar os diversos dispositivos que você tem dentro de uma rede industrial com facilidade. Importantíssimo. Hoje a gente, inclusive, tem hardware, softwares que já fazem esse processo de conversão, né? Que seria esses gateways que tornam possíveis que equipamentos em protocolos diferentes consigam se comunicar dentro de um chão de fábrica. Trazendo para esse contexto, já entrando ali na indústria 4.0, hoje eu tenho um nível de informação que o meu equipamento já me gera e eu já tenho relatórios já pré-formulados ali, pré-formatados, que me dão inputs ali, até mesmo para eu subir para um nível de um RP da vida. O que o seu trabalho entra ali nesse contexto todo de comunicação? Então, vamos pensar assim, né? Como você colocou, né? Hoje, a ideia é que a gente tenha acesso à informação de forma, assim, vamos dizer assim, acesso a muita informação de forma mais rápida, né? Então eu não quero mais que o meu operador, por exemplo, ele preencha folhas, corra o risco, por exemplo, de colocar alguma coisa errada e isso gerar um problema mais para frente numa auditoria ou algo desse tipo. Então
é esperado que haja um acesso a essa informação de forma automática e da mesma forma garantindo uma certa segurança na integridade da informação. Então isso que você falou, por exemplo, é o que tende a ser feito em todo lugar agora, certo? Então, não quero mais armazenar, não quero mais ter, sei lá, armário com folhas e folhas de papel, esse tipo de coisa. É tudo hoje digitalizado. A informação já vem pronta, porque a gente tem isso na fonte. Mas como é que a gente transmite tudo isso, essa grande quantidade de informação, de forma segura, sem garantir interferência, sem garantir que a informação se perca, esse tipo de coisa? É igual construir uma casa. Para você construir uma casa, você precisa de um alicerce bem feito. É aí que entra uma estrutura de rede bem organizada. Então, você garante que o seu alicerce está bem, está estável, está confiável, está seguro, que aí você consegue trafegar essa quantidade grande de informação, que é o grande problema, quando a gente quer trazer tudo isso de forma automática, sem que haja problemas relacionados a hardware ou configuração de rede, entendeu? Perfeito. Então você tem estabilidade. Se você tiver algum problema, é na sua configuração de software, no jeito que você tratou a informação, mas não é por falha, intermitência de sinal, algo desse tipo, entendeu? Perfeito. Você tem que saber exatamente de onde esse sinal está vindo, para onde ele está indo e no que eu vou aplicar ele, né? Então, exato. A infraestrutura de rede que você precisa gerar, ele é propriamente para mapear e identificar. A analogia da casa, ela é perfeita nesse caso. Você pode ter uma casa muito bonita, funcional, tudo certinho, de 2 andares, não sei o que lá, mas se você colocar ela em cima de uma plataforma que não está instável, ela vai ruir, independente da melhor estrutura que ela tiver. E quando eu falo da casa, eu me refiro a esses softwares de, sei lá, um MES, um sistema de MES que você colocou lá, que trata essa informação, vai lá, joga para um banco de dados, enfim. Mas se toda hora essa comunicação cai, certo? Não importa o quão bom foi feito esse projeto, né? Ele vai ter problemas. Uma hora ou outra ele vai perder informação. Você vai ter que, sei lá, desenvolver uma lógica para tratar essa perda de sinal. Enfim, normalmente já tem, mas você vai ter que cada vez mais usar isso, entendeu? Legal. Então é a mesma coisa da casa. Se você tem um alicerce estável, você não precisa se preocupar com isso, entendeu? Hoje a gente já entrou em 2 pontos que eu quero tratar contigo, mas vamos tratar nesse confiabilidade do sinal e a minha capacidade. O que você faz hoje para garantir que esse sinal não vá cair? Porque eu sei que você ter esse alicerce bem feito é importantíssimo, mas você não sabe se a energia que vai vir da rua para essa casa, nessa suposição, se ela vai ser constante. Tem alguma forma de redundância, algum método aí de segurança para que eu garanta a continuidade da informação? Eu acho que são várias perguntas nessa pergunta, né? Então, assim, né, se a gente quiser falar de redundância, obviamente que a nível de redes industriais existem protocolos de redundância, certo? Que integram, que criam a redundância entre diversos hardwares, ou seja, switches, se a gente vai falando de Ethernet. E aí, através desses protocolos, eles se monitoram, então eles fazem um monitoramento entre si, gerenciam, esse cara caiu, esse cara teve uma perda de energia lá, desligou, então, tenho que rotear agora meu tráfego por outro caminho e por aí vai. Então, existem protocolos, né? Quando a gente fala de energia, obviamente, aí a gente tem que, dependente do lugar, isso não tem muito como evitar, certo? Mas você pode colocar, por exemplo, no breaks ou outros tipos de dispositivos para manter partes importantes da sua planta. A nível de PLC isso é impossível, né? Acho que você consegue manter um PLC ligado, mas a nível de potência eu acho que não consegue manter nada ligado com o no-break, né? Mas a nível de rede, partes principal, que a gente fala que é o núcleo da rede, no caso de uma rede industrial, o core da rede, com seu data center, com suas máquinas virtualizadas, isso daí a gente geralmente costuma colocar no-breaks, sistemas de segurança em caso de queda de energia. Legal. Tá? E na questão de confiabilidade da informação, se utilizam os protocolos aí de tráfego específicos. Exato. Assim como no nível de automação existem meios de se fazer um sistema redundante, né? Quando a gente fala de supervisório, computadores trabalhando com suas ferramentas de redundância, quando a gente fala de PLCs trabalhando com suas ferramentas de redundância, redes é a mesma coisa. Você consegue fazer protocolos de redundância em momentos específicos, tá? Em situações específicas, mas normalmente isso aí vai da criticidade daquele setor que
que o cliente tem. Isso é uma análise feita junto com o cliente, entendeu? Onde eu preciso dessa redundância? Porque isso gera um acréscimo no custo do projeto, né? Aumento do hardware, esse tipo de coisa. Então, obviamente que é possível que faça uma redundância em tudo, mas normalmente é um negócio mais... Se utilizando aí suítes, garantir estabilidade tanto na programação, na escolha dos protocolos, mas na rede, em questões de redes industriais também é de grande importância a escolha certa do hardware. Entendeu? A robustez do hardware. E não falo só de switch, eu falo do tipo de fibra ótica, do tipo de GBIC, por exemplo, do meio físico que eu vou usar, no caso que eu falei fibra ótica, mas quero passar cabo aqui, qual que é o tamanho máximo que esse cabo pode ter, esse cabo vai passar por um caminho específico, será que ele tem que ter isolação, será que ele não pode? Entendeu? Esse protocolo para esse tipo de velocidade, qual a velocidade que eu preciso nessa porta, por exemplo, desse switch? Esse cabo atende? Como é que está o conector? Entendeu? Então, a gente não pode esquecer que tudo isso tem um meio físico envolvido que tem uma importância assim, gigantesca na confiabilidade da rede. Então, não é só programação, não é só projeto, não é só escolher, né, onde é redundante, onde não é. Isso envolve hardware também. Né? Quando a gente fala de banco de dados, MES, que em sua grande maioria, né, software também tem hardware, mas redes, eu diria que tão importante quanto a programação é a definição do hardware. Do meio físico. Do meio físico, de infraestrutura inclusive. Legal. Trazendo para o lado mercadológico disso tudo aí, você sendo aí o detentor de todo esse conhecimento e estratégias, até mesmo boas práticas de aplicação, o que você encontra de maior barreira na indústria para aplicar uma melhoria em infraestrutura de redes? O que você encontra assim, eu tenho dificuldade na política, eu tenho dificuldade em infra? Exato. Assim, uma das coisas que a gente mais encontra geralmente é que essas indústrias que procuram já fazer um projeto de rede, ela já tem a ideia de subir essa informação a nível mundial, deixar ela disponível em outras filiais, você tem um acesso global, VPN, esse tipo de coisa. E aí isso é um nível que normalmente já está acima da rede industrial, certo? Então a gente tem a nossa rede industrial, segregada, etc., e a gente tem a rede de TI, por exemplo. Então, essa relação entre rede de TI tem que ser feita com a rede industrial para que essas informações estejam disponíveis nos lugares onde eles querem que estejam disponíveis. Né? Não adianta eu preparar toda essa informação e não ter como colher o usuário, que é o gerente, que é o coordenador, que é, enfim, o supervisor de linha, não tem acesso, né, nos lugares onde ele normalmente fica. Legal. Então, essa interface entre TI e automação, normalmente é o que dá mais, é onde a gente tem mais dificuldade, né? Porque essa parte de TI preza muito pela segurança, pelo bloqueio de acesso, enquanto o software de automação, ele já não, embora tenha que ter, né, segurança de acesso, eles já priorizam muito mais a estabilidade do sinal, a velocidade, porque uma perda de comunicação de 1 segundo para TI, numa comunicação de um Skype, às vezes você nem percebe. Um Teams, né, uma reunião que você está fazendo, você nem percebe. Uma comunicação uma perda de comunicação de 1 segundo entre um PLC e um inversor que ele está controlando, o seu motor, é gigantesca, entendeu? Já acabou com a sua produção. Exato. Então, assim, são ideias diferentes, né? E aí, na hora de ligar isso, né? Porque na hora de integrar, você tem que, né? Que entrar, vamos dizer assim, no meio termo entre algumas coisas, isso aí é onde a gente geralmente tem mais dificuldade. Trazendo esse fato que você acabou de colocar, TI sempre está buscando segurança, TA sempre está buscando disponibilidade. Qual a diferença real entre essas redes? Redes de TA e rede de TI? Então, vamos lá. A rede de TI geralmente é a rede onde o pessoal de escritório trabalha, certo? Legal. Então, você aqui, por exemplo, o pessoal de escritório tem acesso aos serviços lá onde eles lançam as horas, enfim, as planilhas, os SAPs, essas coisas, isso é uma rede de TI que a gente fala, né? Então está um nível acima, são onde o pessoal de escritório trabalha, coloca suas informações. Já a rede industrial é onde está rolando o tráfego entre os sistemas de supervisão, os seus PLCs, controladores, e os seus dispositivos controlados, certo? Os motores. Então isso fisicamente ocorre em lugares diferentes, certo? E normalmente, para que haja, certo,
priorização daquilo que precisa ser priorizado, que no caso, por exemplo, na rede de automação, é a velocidade, a gente faz essa segregação física, entendeu? Então, fisicamente, existe um ponto onde dali para frente é rede industrial dentro da fábrica e um ponto onde dali para fisicamente, entre switches mesmo, dali para frente é rede de TI. E entre a comunicação desses dois caras, a gente geralmente coloca um firewall ou algum tipo de coisa que faz esse intermédio do que pode ou não passar por esse ponto, entendeu? Então a segurança, grande parte da segurança fica nessa interface, certo? Porque quem está de fora, quem vai acessar pela internet, que pode ser, por exemplo, um possível hack, vai ter que passar por ali. Porque o meio físico é esse. Não tem como chegar para outra forma. Você tem que passar por esse firewall que já está ali naquele meio campo ali. É que é muito abstrato quando a gente fala de rede, mas tem que entender que existe um caminho físico onde as coisas realmente acontecem. Existe um cabeamento, um caminho que a coisa acontece. Ela vem da rua por um cabo que cai lá num switch, tudo isso na parte de TI que a gente fala, rede corporativa, né? Passa por ali, pelos servidores, blá, 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 e aí por um caminho ele chega num lugar e aí entra na rede industrial, entendeu? Então, a partir desse momento, dessa rede industrial, aqui estou priorizando, por exemplo, o que o meu cliente, no caso, quer priorizar. Mas na grande maioria, em momentos que, na verdade, não tem muita escolha, né? A gente precisa priorizar a velocidade da comunicação, a disponibilidade. Nesse momento é feita a segregação da prioridade, vamos dizer assim, a separação da prioridade. Legal. Entendeu? Então, a rede industrial é fisicamente onde roda tudo. Toda a parte de controle da planta. Onde você tem as coisas, vamos dizer assim, móveis funcionando, né? Motores, inversores, enfim, acionadores, enfim, sensores. Onde você tem isso é a sua rede industrial. Dentro de uma indústria, eu posso ter mais de uma rede industrial? Sim. E isso é um problema? Isso representa algum tipo de problema? Não, desde que a segregação... Você tem uma rede de TI no meio com várias redes industriais, né? E aí depende, de novo, da sua colocação física. Às vezes você tem um galpão aqui, com uma rede industrial ali controlando tudo que tem naquele galpão, e aí você tem um terreno grande nessa fábrica, então você tem uma outra rede de um outro galpão com outra linha de produção em outro lugar, nesse mesmo... E aqui no meio você tem TI. E aí, para comunicar aqui, por exemplo, você não tem uma ligação entre as duas. Na verdade, essas duas linhas são segregadas, elas não precisam se comunicar, certo? Sim. São totalmente segregadas. Então, dentro de um meio, de um site, vamos dizer assim, né? Quando eu digo site, né, de uma planta, né, de uma fábrica, você pode ter várias redes industriais isoladas, entendeu? Sim. A gente Desde que, desculpa, que você fez uma pergunta, né, de como que você gerencia tudo isso. Então, desde que essas interfaces entre o TI que está aqui no meio, da minha rede corporativa, com essas redes, todas sejam tratadas da mesma forma, com as mesmas seguranças, com as mesmas interfaces, você não vai ter problema. A gente não vamos ser hipócritas e entender que às vezes acontece. Tipo, você tem uma linha, daqui a pouco o cara cresceu, colocou mais uma linha ali, o cara cresceu, colocou mais uma linha, ele já tinha um switch com um certo número de portas, ele já tinha uma rede industrial aqui, e ele veio e colocou uma linha que é bastante similar do lado, teve que colocar um puxadinho, colocou mais uma rede. A maioria das fábricas hoje é assim, na verdade, né? Na verdade, isso é algo meio cultural, eu acho que até, não é cultural, eu diria, mas porque é o jeito que nasceu, né? A internet, no começo da automação, era meio que assim, né? Ia se ligando as coisas e pronto. Enquanto está funcionando, tá tudo beleza. Ok. Quando começa a dar o problema, ninguém mais consegue encontrar o defeito em lugar nenhum. Não, onde veio. Entendeu? Então, quando a gente fala de um projeto de organização dessa rede industrial, a partir desse momento tem que se mudar esse jeito de enxergar a rede industrial. Então, dali para frente, tudo que tem que ser conectado já de uma forma, vamos dizer assim, projetada, certo? Então, isso vai entrar aqui, nessa VLAN, por exemplo, isso daqui vai precisar ser segregado, esse hardware novo que vai entrar, vai precisar ter uma rede, uma VLAN, por exemplo, específica para ele, segregando o seu hardware. A qual parte dessa aqui que pode entrar junto com a minha rede que todos os PLCs estão. Só esse pedaço desse projeto pode entrar. Então, assim, é a mesma coisa com qualquer outra coisa que você imagine na vida, né? Você tem uma casa desorganizada, você organiza ela. Se você quer que aquilo continue funcionando bem, daqui para frente tudo que você fizer tem que continuar organizado da mesma forma. Legal. E para redes industriais é a mesma coisa. Tá? Isso aí, trabalhando em disponibilidade, em hardware, em software e tudo mais, você precisa deixar isso aí tudo muito bem alinhado. Até por isso, essa nova
ideia de trazer tudo para um único protocolo, trazendo todos os rádios para Ethernet. Exato. Se você tiver coisas em protocolos diferentes, você toda hora tem que criar um meio de campo de comunicação entre eles. Toda hora um gateway diferente. Exato. E aí você acaba tendo softwares que você precisa, que só comunicam a internet, e apesar de ter o gateway, você não consegue uma informação específica. Pô, aí, cara, quero acrescentar uma informação específica nesse gateway, tenho que trabalhar no gateway, tenho que trabalhar no PLC, tenho que trabalhar aqui, entendeu? Você vai gerando mais passos no seu projeto, né? Mais pontos de erro, né? Exato. Mais pontos de erro. Sempre que você tem um passo a mais, você tem mais um ponto onde você pode Aproveitem aí que tem muito insight aqui para vocês, hein? Dentro da indústria, cara, só aproveitar que tá tendo aqui. Partindo para o final ali, vamos, para a gente não se estender muito. O que você tem encontrado dentro da indústria, nos projetos que você tem atuado? Fala, cara, eu tenho entrado mais por esse caminho. Lembrando que você já posicionou que a maioria das procuras que tem é porque alguém quer levar essa informação a nível mundial. Mas trazendo agora para a realidade, o que você tem achado de necessidade? Cara, beleza, você quer levar isso a nível mundial, mas o que você precisa fazer agora? O que você tem encontrado mais? O que eu tenho encontrado mais? Os problemas que mais aparecem para mim são o seguinte. Cara, tô crescendo, tô fazendo um projeto novo. Toda hora que o meu PLC para de comunicar com o meu supervisor. Pô, por que isso está acontecendo? Cara, esses dois PLCs aqui se comunicam bem, hora cai, hora a porta trava, tá? Por quê? Por que isso acontece? Então, geralmente, vem daí. Essas pessoas começam a enxergar a necessidade de um projeto de rede somente quando ele começa a ver que ele está tendo tempo de parada porque há perda de comunicação. E aí ele nem faz ideia de que a rede Ethernet deveria ser organizada dessa forma, que tem um jeito de você estruturar e evitar que isso aconteça. Fazer as rotas de fuga. Então, você chega normalmente num troubleshooting e aí você começa a trazer essa visão para o cliente de que, olha, isso acontece por causa disso, eu consigo te ajudar a resolver esse problema, mas eu não posso evitar que isso volte a acontecer em outro lugar, por exemplo, porque a sua rede está criada de uma forma desestruturada. Para eu resolver esse problema definitivamente, eu preciso fazer um projeto. Eu preciso organizar a sua rede industrial, entendeu? E daqui para frente, você tem que entender que seu raciocínio vai ter que mudar e você vai ter que crescer o que você quer crescer, né? Os seus novos projetos, suas novas máquinas, com base nesse padrão que a gente definiu. Lembrando, você quer aumentar a casa, você tem que aumentar a base. Quer aumentar... eu quero fazer uma casa de 3 andares. Você vai fazer uma estrutura, vai fazer um fundamento para 3 andares. Mas aí chegou amanhã ou depois, você quer subir para 5 andares, você vai ter que mudar toda a sua estrutura. É basicamente isso, então. Pô, legal. Última pergunta e eu paro por aqui. Trazendo para a indústria 4.0, o que você vê de novas tecnologias, novas práticas que são tendências, ainda não está em alta, mas vai vir com força? A indústria 4.0 é a conectividade das coisas, né? Então, assim, por si só já é a própria coisa, vamos dizer assim. A indústria 4.0 é a conectividade entre as informações, a acessibilidade das informações que você tem hoje, difícil acesso e que precisam ser traduzidas por pessoas, disponíveis em qualquer lugar, né? Você da sua casa, por exemplo, sei lá, aí estou exagerando, mas sei lá, eu compro um carro e da minha casa eu consigo saber quando que o meu carro vai ser construído, quando o meu carro vai ser entregue para mim, quando que vai estar colocando o para-choque dele, sem que eu precisar entrar em contato com a empresa, por exemplo, que está fabricando o carro, certo? Eu tenho isso disponível de forma automática, sem que o cara tenha. Né? Essa é a ideia da 4.0, conectar as coisas. O celular, por exemplo, né? É uma questão de 4.0, ter o acesso à informação, né? Então, indústria 4.0 por si só já é essa novidade, né? Produtos, imagino que, enfim, o próprio MES é um produto dessa indústria 4.0, né? Legal. Que nada mais é do que coletar essa informação e disponibilizar, né? Eu vou dar uma viajada para tentar chegar aí no núcleo da minha pergunta. Vamos dizer que em redes, que é toda essa estruturação, esse meio físico, esse meio de hardware, o cabeamento que você faz para poder ter a estrutura da informação que vem ali dos seus instrumentos, né, seus periféricos em chão de fábrica.
Digamos que a indústria 4.0 veio, hoje eu já tenho sensores, motores que já me dão feedback, que já me dão toda a informação necessária para eu ter ali o status de funcionamento e também vida útil. Tudo isso aí acaba vindo como informação agregada. Digamos que você acha que existe alguma possibilidade remota desses equipamentos se comunicarem diretamente sem necessidade de um meio físico daqui para frente? Porque a indústria 4.0 está simplificando tudo. De repente, isso daí já tem uma conexão à internet nativa que já me disponibiliza isso aí. Assim, um sensor por si só não faz nada, né? Uhum. Um sensor por si só, ele coleta uma informação do campo, ele transforma algo que está acontecendo na vida real, certo? Para valores numéricos, né, dado, informação, que vai ser usado em algum lugar. No caso, é um PLC na maioria das vezes, né? Então, assim, não vejo o porquê, ao menos que seja somente informativo, né, fazer isso com um sensor. Mas você poderia, por exemplo, eu imagino que deva ter algum tipo de, enfim, aí no caso seria o wireless, eu imagino, né? Algo wireless conectado a um roteador, onde você coloca um IP, coloca aquilo na internet, e aí você, através de um aplicativo, você possa acessar, enfim. Mas aí é uma questão do porquê fazer isso. Por que eu ia querer ter um sensor comunicando diretamente com a internet? Qual é o motivo disso? Provavelmente só para mostrar a informação em algum lugar. Eu acho que isso é possível já, né? Mas eu sei que é um jeito de você transmitir isso de uma forma sem meio físico, entre aspas, né? Porque ainda há uma troca, uma troca de sinal, uma frequência de sinal ali sendo feita, mas não há um cabo, né? Então, assim, a chave da questão é sempre o porquê de fazer isso, né? Mas eu não vejo isso, por exemplo, como algo que não vai acontecer. Resumindo, a indústria 4.0 não vai tirar a necessidade de uma boa estruturação de redes. Muito pelo contrário. Né? Exato. Muito pelo contrário. A indústria 4.0 vai exigir que você tenha uma organização, todo um gerenciamento específico de redes industriais, trabalhando ali os melhores protocolos, trabalhando as melhores práticas, isso desde o meio físico, os hardwares que são utilizados, o dimensionamento, né, do que você precisa para garantir ali uma comunicação estável e que dê ali a confiabilidade que você precisa ali em tempo de comunicação, em estabilidade entre os instrumentos e protocolos diversos. Quanto mais dado você precisa passar, mais bem estruturado ele precisa estar. Show de bola. Quer fazer alguma consideração final, explicar um pouco mais sobre isso, que é a especialidade sua, alguma coisa que você acha interessante? Acho que as perguntas mais pertinentes para quem não conhece do assunto, acho que foram feitas. O que eu dou de mensagem aqui é o seguinte: todo mundo uma hora vai ter que fazer isso, estruturação de rede, certo? O mercado de trabalho hoje, eu digo assim, o mercado entre si, a competição entre empresas, ela é muito agressiva, né? Então, se você não quiser ficar para trás, você precisa ter acesso às suas informações. Você precisa saber o porquê que a sua linha está parando de produzir, o porquê que você não produz tão rápido quanto o seu concorrente, certo? Para você ter acesso a essa informação, assim, fatalmente você vai ter que estruturar a sua rede, certo? Se você quiser ter acesso a essa informação o tempo todo, sem você ter problemas, certo? Sem que você em algum momento precise disso e não saiba o porquê que você não está tendo, certo? Então, assim, fatalmente você vai ter que fazer a estruturação de rede. E assim, quanto menor a sua empresa for, mais fácil é de começar, entendeu? Menos agressivo é o processo. Então, acho que assim, quanto antes você puder fazer essa estruturação de rede, melhor. Excelente. Bom, gente, esse aqui foi o Papo Tecnológico com o Cezinha aqui. Dissecou esse assunto de redes de uma forma incrível, trazendo aí contextos da indústria atualmente, contextos da indústria pensando lá nas novas tecnologias, indústria 4.0, trazendo aí as principais dificuldades do ramo, as principais dificuldades de comunicação que existem. Então, para você que quer entender um pouco mais sobre redes, para você que quer entender um pouco mais sobre essa estruturação que vai permitir a sua evolução tecnológica da sua indústria,
busca a gente, nós vamos trazer mais informações, nós vamos trazer aí, se for necessário, a gente faz um estudo específico para a sua indústria, sua estrutura de rede e com certeza a gente vai ter uma solução bacana aí para te deixar preparado para esse boom da tecnologia que o nosso país vai viver e que o mundo inteiro vai viver. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Curtir lá, acompanhar o conteúdo, que é muito bom, vai estar saindo toda semana, certo? E fica junto aí que vocês vão aprender muito. Ativa o sininho e segue a gente. Tem sempre novas tecnologias lá para vocês, hein? E já convido vocês aí para estar aí acompanhando as nossas redes sociais e vamos também a cada dia mais aprofundando aí em tecnologias, em novas soluções industriais. Acompanhe nossas redes sociais que você vai ter sempre aí novos conteúdos para seu enriquecimento tecnológico.